Quando você está aprendendo uma língua, o que a gente mais quer é falar corretamente aquela língua, né? Ser fluente naquela língua. Então eu separei aqui para vocês os 10 erros mais comuns na hora de falar francês. Salut, eu sou Maria Rita do Quero Falar Francês. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva e não se esqueça de ativar as notificações para receber semanalmente uma nova aula de francês. E para ajudar você, eu estou deixando aqui hoje um link que está aqui na descrição do vídeo. Você pode clicar e você vai ter acesso a um PDF com a nossa aula de hoje, com todo o material da aula de hoje para você poder acompanhar. Então vamos lá, vamos começar. Quais são os erros mais comuns? Ou na hora de falar, ou na hora que você está fazendo uma leitura, né, em voz alta, muitos alunos têm esses erros. O primeiro é a palavra filho em francês. Ela se escreve F-I-L-S. Então a pessoa fica na dúvida como que ela deve fazer a pronúncia dessa palavra. Será que é filho ou não? Então atenção, filho em francês é F-I-L, que significa fio, certo? Significa cabo. Então, o filho, a gente vai pronunciar fils, fils. Tanto no singular quanto no plural, ela é escrita da mesma maneira e a pronúncia é igual. Então, você pode falar mon fils, meu filho, ou mes fils, que seria meus filhos. Então, a palavra filho é fils. Segundo erro muito comum é a palavra trop, que é demais. Então, às vezes alguém fala trop, né? Ou fala mais aberto, mas a gente não pronuncia o P no final, a gente fala trop, ok? Você também pode ouvir quando ela está na frente de uma palavra que começa por uma vogal, pode fazer a liaison. Daí fica trop important, par exemple, que seria importante demais. Então, trop important. Um outro exemplo, trop cher. Trop cher, que seria muito caro em demasia, né? Caro demais. Então, cette voiture coûte trop cher. Cette voiture coûte trop cher. Então, este carro custa muito caro. Terceiro erro de pronúncia. Terceiro é o número 2, que a gente pronuncia de. Existe uma tendência, não sei porquê, dos alunos falarem do, que não tem nada a ver, né? Que seria meigo, seria doce. Então, é de. A mesma coisa com o azul, como a palavra escrita em francês é muito parecido com o inglês, muita gente faz a pronúncia inglesa. O azul em francês é bleu. Então, de bleu. Também temos a palavra, para vocês lembrarem mais ou menos a pronúncia, ó, merveilleux, que é maravilhoso. E nós temos também a palavra heureux. Então, nas duas sílabas você tem o mesmo som, né? Que é feliz. Heureux. Quarto erro, que é uma palavrinha que muita gente erra, que é difícil, que é rua. Em francês, la rue. Ok? Então, tem gente que tem dificuldade de falar essa palavrinha. A rue. Uma outra pronúncia do rue, né? Desse som, você tem do verbo disparaître, que é o verbo desaparecer. Então, o particípio passado desse verbo é disparu. A mesma coisa no verbo apparaître, que é aparecer, que é apparu. Então, treina aí, ó. Rue, disparu e apparu. Quinto erro, que é um erro que, ó, frequente. Quando os alunos estão lendo, sempre estou corrigindo, que é a palavra sentido em francês. Então, a palavra sentido, está escrito aqui, ó, é sens. Então, ele lembra muito a palavra sans, que é de sem. Então, por exemplo, vocês têm sans espoir, que é sem esperança. Nesse caso, ele fez a liaison, porque o espoir começa com vogal. Então, sans espoir. Ou um outro exemplo, sans perspective. Então, sem perspectiva. Então, agora para vocês verem a diferença, uma frase, olha. Je cherche l'essence de tout ça. Então, eu procuro o sentido de tudo isso. Sexto erro. Então, nós temos os advérbios em francês que terminam em mon, que seria M-E-N-T. Então, como exemplo, vocês vão ter
heureusement, heureusement, que seria felizmente. Finalement, finalement, que é finalmente. Mas tem alguns advérbios que eles vêm dos adjetivos que terminam em ant. Então, por exemplo, a palavra élégant. Élégant termina em ant. Então, ela vai formar o advérbio em amment. Então, ela vai ficar élégamment. Élégamment. E para dificultar um pouquinho mais, por exemplo, você tem a palavra récent, récent, que é recente. Essa palavra termina em ent. Então, para você transformar ela num advérbio em aimant, você vai escrever no lugar do ent, você vai colocar emment. Emment. Só que a pronúncia vai ficar récemment. Récemment. Apesar de ser escrito com E, o som é de um A com o tiozinho. Um outro exemplo, a palavra évident. Évident, que é evidente. Então, ela vai ser évidemment. Évidemment. Sétimo erro, os verbos. Vamos lá, nos verbos no presente indicativo. Então, por exemplo, vocês têm o verbo parler. As 3 primeiras pessoas, acho que todo mundo sabe, ou se você está começando, você já vai entender. Olha, nós temos je parle, tu parles, il parle. Pronúncia igual das 3 primeiras pessoas, então. Je parle, tu parles, il parle. A terceira pessoa, terminação da terceira pessoa, todo mundo sabe aí, né? Quem já está estudando, termina em ent. Só que a gente não vai pronunciar esse ent. Então, a terceira pessoa vai ser il parle. Il parle. Tem alguns alunos na hora de ler falam assim, ils parlent, non, il parle, d'accord? Por exemplo, a terceira pessoa do verbo connaître, a terceira pessoa do plural vai ficar il connaisse, il connaisse. Terceira pessoa do verbo finir, que é terminar, acabar, il finisse. Il finisse. Então, atenção, hein? Nada de pronunciar o NT no final. Oitavo, não chega a ser um erro, é um detalhe que eu vou passar para vocês. Quem gosta de ver programa de culinária, né? Então, acho que já observou isso, quando está dando os ingredientes ali, a palavra ovo. Então, se você estiver falando no singular, ou se você estiver lendo alguma coisa que a palavra ovo está escrito ovo, você vai ler un œuf. Un œuf. Se esta palavra está no plural, você vai falar 2 œufs, 3 œufs, ok? Você não pronuncia o F. Então, un œuf, 2 œufs. A mesma coisa acontece com a palavra boi, que é bœuf, un bœuf e 3 bœufs. Un bœuf, 3 bœufs. Atenção, isso aí só vale para œuf e bœuf. O nono erro é quando tem acento agudo sobre a vogal E. Então, como a palavra às vezes é muito parecida com o português, com a palavra café, que é escrita da mesma maneira, a gente tem tendência a ler café, mas não é, é café. Então, fecha o E, café. Um outro exemplo, a palavra bebê, bebê. Ou então, préserver, préserver, que é preservado. E para terminar, o último, 10º, seria o som nosso do NH. Então, sempre quando a palavra em francês é escrita com GN, é o nosso som do H. Então, vamos aos exemplos. Se renseigner, que seria se informar. Você tem também o verbo gagner, que é ganhar. Você também tem o verbo épargner, que é poupar. E a gente também não pode esquecer do champagne, que é champanhe. Bem parecido, né? O som é igual, só a grafia que é diferente. Agora é a vez de vocês. Qual é a palavra que vocês têm dificuldade em ler, quando vocês estão lendo em voz alta para falar a pronúncia correta? Ou na hora de falar que vocês não lembram como que é a pronúncia correta? Então deixa aqui para mim nos comentários, ok? Não se esqueça de entrar aqui, ó, na descrição do nosso vídeo e de clicar no link lá para você poder receber o material da aula em PDF, ok? Pratique bastante a leitura e vai falando em voz alta. Pegue um livro, vá lendo em voz alta também para você praticar, que é importante. E se você gostou do nosso vídeo de hoje, curta e compartilhe. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Au revoir, à la prochaine!